Continuando no assunto síndrome de Down, data, né, lembrada ontem, dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente segue nesse assunto agora pegando um gancho para falar sobre os exercícios mais adequados para portadores de síndrome de Down. Quem fala sobre o assunto é o colunista aqui da Band News Difusora, Bruno Rafael. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Thaís, a todos os nossos ouvintes. Vamos a um tema que é bem pouco falado, né, mas que tem suma importância e está aí em evidência em virtude do dia de ontem, né, e que provavelmente vai tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Bruno, com relação à prática da atividade física, a gente fala bastante que para a gente ter o equilíbrio da alimentação saudável, prática de exercício físico e o resultado é uma vida mais tranquila, qualidade de vida também. E aí a gente traz os portadores da síndrome de Down, para quem quer praticar atividade física, quais são os benefícios e o que pode e o que não pode, até pela questão física, e a gente fala de idade, algumas crianças e jovens e adultos portadores da síndrome de Down. Bom, Thaís, a síndrome de Down, ela é uma condição clínica caracterizada pela trissomia de um cromossomo, né, pela trissomia do cromossomo 21. E isso acarreta em algumas alterações, tanto físicas quanto neurológicas. Então, por exemplo, crianças têm uma grande hipotonia muscular. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas têm fraqueza no tônus muscular, elas têm hipermobilidade articular. Então, por exemplo, para esse grupo de pessoas, não é tão interessante investir tanto em aulas de alongamento, por exemplo, né? A gente também tem uma alteração neurológica, como déficit de atenção, né, déficit de desenvolvimento cognitivo. Então, as atividades, por exemplo, para crianças com síndrome de Down, seria interessante as atividades mais lúdicas que envolvessem também o foco, né, a atenção, que contemplassem essa modalidade. Porque assim, com o desenvolvimento, né, com o passar dos anos, vai ser muito interessante que essas crianças, né, se tornem adolescentes praticantes de atividade física e irão melhorar essas condições clínicas. A atividade física para adolescentes e adultos também, com a síndrome de Down, mesmo que tenha acarretado essas alterações, tanto físicas quanto neurológicas, que é muito comum, podem também melhorar essas condições também já nessa faixa etária, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Então, a atividade física de força, por exemplo, né, ou atividade de musculação, a atividade de treinamento em circuito, o próprio CrossFit, são interessantes para essa população, né? E, como eu disse, evitar um pouco o trabalho de alongamento, né, os treinos de alongamento, porque esse grupo, essa população, eles possuem essa alteração nas articulações, né? Essa grande flexibilidade, né? E a diminuição do tônus muscular. Então, essas seriam as melhores atividades. Bruno, para quem tem um portador de síndrome de Down, qual é a dica mais adequada, né? Procurar um educador físico, um personal trainer, de repente, um treinador esportivo. Qual seria, a sua dica? O interessante, antes de qualquer coisa, é sempre ser avaliado, né, Maurício? Então, em qualquer condição clínica que tenha, ou sem condições clínicas, pessoas sem condições, é você fazer uma avaliação, tanto médica, quanto uma avaliação nutricional também, que é bem importante, e uma avaliação física com um profissional de educação física, para a gente saber o real estado, né, dessa criança, desse adolescente, desse adulto, e a partir de então iniciar, né, os treinamentos. Mas se a ideia do papai, né, dos papais, das mamães que têm uma criança em casa com síndrome de Down, essas crianças, elas têm uma necessidade de dinamismo, né? Elas são muito dinâmicas, muitas crianças com síndrome de Down buscam essas atividades mais dinâmicas. Então, a atividade física com um treinador, de preferência um treinador que entenda bastante, né, dessa condição, que entenda que essas crianças também podem ter esse déficit de atenção,
né, que entenda que essas crianças vão ter essa baixa do tônus muscular, vai ser muito importante para que essa criança ou essas crianças se desenvolvam. Então é muito importante que na procura por uma atividade acompanhada por um profissional, o profissional também esteja capacitado a lidar com as condições clínicas dessa criança, desse adolescente. Mas as atividades físicas, de forma geral, vão ser bem interessantes, principalmente as lúdicas com foco na atenção. É claro que essa atenção deve ser muito especial. Bruno, eu agradeço bastante hoje, a coluna de hoje, o tema de hoje. Muita gente mandou mensagem até antes, que a gente abordou com a psicóloga, a inclusão também das pessoas com síndrome de Down. E na próxima semana a gente conversa, tem muito mais tema, é claro, para a gente trazer para o nosso ouvinte. Por hoje, muito obrigada. Obrigado, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.